Oi, boa tarde, tudo bom, pessoal? Como é que vocês estão? Hoje, por enquanto, vamos começar aqui. Aqui, minha amiga Dulce já chegou, graças a Deus. Oi, pessoal! Ei, pessoal! Hoje eu fiz uma coisa Nossa, que eu amiga, odeio nem fazer, quis que é entrar hoje atrasar. antes para conversar comigo. Desculpa, eu estava fazendo um trabalho, digamos assim, que tomou toda a minha atenção e eu acabei me distraindo do horário. Um pouco antes eu Imagina, estava ligada, inclusive fui lá no grupo colocar o link, eu mas fui lá para depois. colocar se eu já tinha posto. Ah, que belezinha. Falei, daqui a pouco ela entra, né? Então, e eu comecei a fazer esse trabalho, que na verdade é um texto, né? Que eu estou fazendo um trabalho de texto, me, assim, sabe, viajei total. Tá certo. Estou abrindo aqui o Bom, nosso livro maravilhoso. Ei, Gislaine. maravilhoso. Quem mais está aí? Vai Deixa eu fazer ver aquele aqui. story maneiro? Vai você fazer aquele storyzinho? Como Bora, assim? galera, não dá tempo de story nenhum. Você tá me escutando? Eu Ou tá tô. doendo? Tá? Eu tô te escutando. Você está me escutando? Eu tô. Você Então tá me tá. vendo? Tô. Peraí. É que eu tô com o livro aqui na frente. Peraí, eu tô abrindo aqui, tô achando aqui a página. Foi na 60 que Oi, tinha. Cláudia, boa tarde. Ei, Cláudia. Vamos ver quem mais tá aí. Peraí, que eu já olho. Peraí, gente, que o negócio tá me sabotando aqui. A Adriana Soares voltou. Muito bem, amada. Tava com saudade Muito de bem, você. parabéns, Marcelo. Parabéns. Ah, tá me assistindo aonde? Não consegue, né? Não consegue ver. Eu não consigo ler, porque o meu super. Peraí, foi na 60 que nós paramos. Aqui na minha, né? No meu. Ah, Gi. Oi, Gi, boa tarde. Deixa eu ver quem tá aí. Oi, Marcelo. Cláudia, Marcelo, Gislaine, Adriana Soares. Boa tarde para quem vai ver depois, boa tarde para quem vai ver depois. E de madrugada também. E de madrugada e amanhã. E como seria vocês comentarem o que vocês estão achando aqui embaixo do vídeo, né? Depois, quem vai ver depois, comenta. Fala o que está achando, o que está aprendendo, né? Se O estão que está vendo gostando de ou não, né? interessante. É, Para a gente poder se orientar também e melhorar a entrega. fala se a gente está falando demais, dá a sua opinião. Porque, particularmente, eu acho que a gente está, assim, arrebentando. É, somos suspeitas, né, para falar. Vamos lá. É. Posso começar a ler? Pode, amor. Gente, estou com 3 livros abertos aqui, tá uma confusão na hora que eu vou abrir. Peraí. A fé subjetiva e seu significado. Você com certeza se recorda da asserção, que não precisa ser repetida em detalhes, segundo a qual a mente subjetiva ou subconsciente é suscetível ao controle de sua própria mente consciente ou objetiva, e também às sugestões de terceiros. Por conseguinte, qualquer que seja sua crença objetiva, qualquer que seja sua crença objetiva, ou seja, consciente, né? Se você adota uma atitude de fé ativa ou passivamente, sua mente subconsciente será controlada pela sugestão e o seu desejo será assim realizado. A fé exigida nas curas mentais é a fé puramente subjetiva e se alcança com a cessação da posição ativa da parte da mente objetiva e consciente, ou seja, a sua mente consciente ela tem que aceitar como verdade aquilo que você quer, o seu desejo, sem questionamentos, né? Na cura do corpo, naturalmente, é conveniente assegurar a fé simultânea nas mentes consciente e subconsciente. Gente, tem um vídeo lá no Lá no Universo canal. da Ciência
Lá no Universo Consciente. O nome é assim, por que as minhas orações não são atendidas? Então, vai lá depois do Clube do Livro, para você ver esse livro, esse vídeo que explica por que muitas das nossas orações não são atendidas. E talvez você não tenha a menor ideia ainda. Contudo, nem sempre é essencial se você entrar no estado de passividade e receptividade pelo relaxamento do corpo e da mente, passando para o estado de sonolência. Nesse estado, a sua passividade torna-o receptivo à impressão subjetiva. Recentemente, um homem me perguntou: como foi possível que um pastor conseguisse curar-me? Não acreditei quando ele me disse que não há doença e que a matéria não existe. Esse homem, a princípio, pensou que sua inteligência estava sendo insultada e protestou contra o absurdo tão evidente. A explicação para o seu caso é simples. Foi aquietado por palavras suaves e recebeu ordem de ficar numa condição inteiramente passiva, sem nada dizer nem pensar durante um momento. O pastor também ficou em estado de passividade, afirmando calma e constantemente, cerca de meia hora, que aquele homem alcançaria saúde perfeita, paz, harmonia e perfeição. O homem sentiu um alívio imenso e recuperou a sua saúde. Então, gente, o que aconteceu aqui? Apesar dele não acreditar no que o pastor falava, né, de que matéria não existe, e matéria não existe, tudo é energia, né? E nós somos, né, catalisadores de energia, ou seja, nós podemos mudar as energias, né? Então, apesar de hoje a gente saber, a ciência mostrar, demonstrar e provar isso, né? Para muitas pessoas ainda é muito difícil de entender isso. Como assim tudo é energia? Não, isso aqui é matéria, né? Então, entender isso para muita gente é complicado. Só que ele simplesmente não ficou questionando. Ele manteve a sua mente numa situação de passividade, ou seja, está tudo bem. Ele entrou no interessante ponto de vista no sentido de tá tudo certo, né? Ele não questionou, ele não entrou em conflito com o que o rapaz falou. É fácil perceber que a sua fé subjetiva se tornou manifesta através de sua passividade durante o tratamento e as sugestões de saúde perfeita foram transmitidas à sua mente subconsciente. Ele entrou num transe. As duas mentes subjetivas entraram então em contato, a do pastor e a desse senhor. O pastor não foi atrapalhado pelas autossugestões antagônicas do paciente, oriundas de sua dúvida objetiva numa cura completa. Radiografias posteriores mostraram que os seus pulmões estavam perfeitos. Queria conhecer o seu método e por isso perguntei-lhe por que repetia as palavras momentos antes de cair no sono. E eis a sua resposta. A ação cinética do subconsciente subsiste durante o sono. Por isso é que se deve dar ao subconsciente algo bom com que trabalhar quando se adormece. Foi uma resposta muito sensata. Pensando em harmonia e saúde perfeita, ele nunca mencionou sua dificuldade pelo nome. Sugiro com toda a insistência que você deixe de falar em seus males ou lhe dar nomes. A única seiva de que eles tiram a vida é a sua atenção e o seu medo, o seu temor. Como psicólogo a que me referi, torne-se um cirurgião mental. Como psicólogo a que me referi, que na verdade é um pastor, né? Torne-se um cirurgião mental. As suas dificuldades serão então extirpadas como galhos secos que se arrancam de uma árvore. Se você fala constantemente de suas doenças e sintomas,
impede a ação cinética, que significa a libertação do poder de curar e da energia de sua mente subconsciente. Além disso, pela lei da sua própria mente, essas imagens tendem a tomar forma, como aquilo que eu mais temia. Isso é da Bíblia, né? Onde Jó fala o seguinte: o que eu mais temia veio me visitar. É uma coisa assim, né? Ou seja, um medo que ele tinha constante, um pensamento recorrente associado ao medo, aconteceu. E é Acaba. assim. O seu pensamento recorrente, que você associa a uma emoção, e o medo é uma emoção muito forte, né? Acontece. Então, ocupe a sua mente com as grandes verdades da vida e caminhe para a frente à luz do amor. E principalmente se você fala assim, a minha doença. Minha diabetes, minha pressão alta, Minha né, gente? pressão alta, meu diabetes, né? Minha artrite. A gente já fala logo assim, pagou quanto? Pagou à vista? É tudo nota fiscal? Pode, POC. Então, não fala. Como a Cris sempre me pergunta, e aí, como é que você tá? Hoje não, porque eu cheguei atrasada, né, gente? Mas a gente sempre começa assim, uns 20 minutos antes, e ela me pergunta, Dulce, como é que você tá? Eu, fantástica, excepcional, maravilhosa. Por quê, gente? Significa que eu não tenho problema, né? E que eu tô sempre bem? Não. Mas significa que a gente tem. Se você acordou hoje, você tem a possibilidade de mudar todas as coisas. Tudo. Se você acordou, você tem condição de mudar. E isso não é excepcional? Isso é excepcional. Então a gente costuma dar palavras grandiosas para coisas ruins. Ah, como é que você tá? Ah, eu tô péssima. Nossa, eu tô só Jesus na causa. Pensa se você tiver um problema que for só Jesus capaz de te salvar. Ou seja, você não tem nenhuma condição de ação ali. São coisas que a gente fala e a nossa mente subjetiva, a nossa mente subconsciente compra como verdade absoluta. Ou seja, nada do que você fizer vai adiantar. Só se Jesus vier e agir por você, né? Que vai resolver. Então, vamos usar palavras grandiosas para descrever a vida, sabe? A nossa saúde. E vamos colocar os nossos problemas como coisas pequenas, porque a nossa mente acredita no que a gente fala, no que a gente pensa também. E se a gente parar para pensar só um pouquinho, né, nessa questão aí que você colocou de grande e pequeno, de verdade, qual é o problema quando você está diante da tua vida? Que problema é grande? Não existe. Sabe, se você tem a vida, você já tem em si todas as condições para resolver todos os problemas que te aparecerem. Se você for uma pessoa de fé, você vai crer que nenhum cobertor, nenhuma dificuldade vai ser maior do que aquilo que você resolve. Se você for uma pessoa que não tem fé, que não acredita em Deus, que não sei o que, você vai acreditar na sua capacidade. Se aquilo está se apresentando para você naquele momento, é porque você tem condições, né, cognitiva, de condições físicas, condições mentais de resolver aquela situação. Então, assuma o poder da sua vida, assuma o controle nesse ponto, assim, o controle de fazer alguma coisa em vez de se fazer de vítima. Olha só aqui, Dulce, que o pessoal está trazendo, ó. A Cláudia, vocês estão arrasando. Obrigada. Adriana, então cada dia melhor, muitos ensinamentos. Gratidão. Aqui a Gi, concordando com todo mundo. Estou amando essa leitura e os comentários. Ah, que bom. Que Porque tem hora bom. que tem um vídeo lá Adriana, no canal. já virou meme isso daí, viu? Eu vou fazer um Rios. Ô, gente, tem um vídeo lá no canal do Universo Consciência, e vai lá maratonar. Porque são assuntos, gente, de verdade, que eu já li, né? Eu já li esse livro, eu estudo outros livros, faço outros cursos, e o que acontece? É uma coisa que já é
já é uma coisa que eu entendo isso. Talvez eu ainda não consiga praticar 100%, porque você controlar a sua mente, né, o seu pensamento, é um músculo. É um músculo. É todo dia você tá de vigia. Sabe o vigiar e orar? É isso. Não é você vigiar os outros, ou é vigiar os seus pensamentos. As suas ações, o seu comportamento nasce no seu pensamento. Então, você precisa vigiar o seu pensamento para saber o que tem de errado ali, que está gerando os comportamentos, as atitudes, né, os comportamentos e os resultados que não estão legais para você. Uhum. Tudo está na mente. Exatamente. Então, os meus vídeos são muito voltados para isso. É por isso que eu vou lendo, eu vou lembrando dos vídeos que eu já fiz, que são todos baseados nesses ensinamentos, né? Eu não inventei nada do que está lá. Na verdade, eu compilei alguns ensinamentos que eu já aprendi para botar ali para vocês de uma forma mais simples. Porque você percebe que a linguagem dos livros antigos, eles são bem complicados, né? Tem uns que eu estou lendo que eu preciso de dicionário. E às vezes não é o dicionário que a gente tem em casa, é um dicionário tibetano. O que significa essa palavra lá para o tibetano? O que significa essa palavra para o egípcio? Então, você precisa, às vezes, ficar fazendo pesquisas e, às vezes, ver aulas para você entender um parágrafo desses livros. Então, eu tento trazer ali de uma forma mais leve, mais fácil de entender, né? Uhum. A Cláudia aqui, ó, por isso que nunca mais falei nada é meu. Isso mesmo, minha linda. Só coisas boas. Meu nada, não quero nada de Beth, sou saudável, corpo perfeito, exatamente. Adriana aqui de novo. Pois é, toda vez que você fala que tem um vídeo no canal, eu já vou ver. E vai mesmo, gente, maratona, porque são ótimos os vídeos da Dulce. E são muito assim, essa linguagem fácil de entender. E a bichinha é fuçada, é estudada, lê tudo, lê bula de remédio, lê tudo, gente. A pessoa sabe tudo. Sem tudo nada, né? Eu tô no caminho, não, né? Vamos lá, é todo mundo de mão dada, é como eu sempre falo, né? Até numa classe de alunos de primeira série, um que já aprendeu a ler pode ensinar o coleguinha que não aprendeu a ler ainda. Não significa que ele é melhor ou que ele é maior, significa que ele aprendeu antes. Mas assim, eu conheço tanta gente que é bem mais novo do que eu, e isso tudo é tão natural para eles, né? Eu falo, gente, olha só que lindo isso. Um dia eu vou ser assim, mas as pessoas são às vezes mais jovens do que eu. Então, cada um tem o seu tempo do despertar, né? E tá tudo certo, né? O importante é despertar. Tanto que, às vezes, a gente tem acesso a uma leitura, a um vídeo, a um filme, e a gente vê aquilo, mas como a gente ainda não está no tempo certo daquela verdade se aflorar em nós, a gente não absorve tanto. Aí, daqui a pouco, você vai ver o mesmo livro, o mesmo vídeo, o mesmo... Daqui 1, 2, 3 anos, e faz total sentido para você. É como se você fala, nossa, como que eu li isso daqui e não vi nada disso, né? É muito interessante, porque é essa questão do tempo, né? É como se espiritualmente e energeticamente a gente fosse se preparando, se trabalhando cada vez mais para expandir a consciência. E cada vez, cada pouquinho, cada coisa que você aprende, você se torna outra pessoa, né? Sim. E aí você começa a ver coisas que você não via. Uhum. Bom, agora a gente vai no ponto 6, né? Técnicas para as curas mentais, certo? Sumário, né, do então, mas esse sumário, esse sumário é o sumário mesmo do início do livro, sabe? É o sumário do capítulo 4. Não é aqueles tópicos. É o que vale a pena ser lembrado desse capítulo. Bom. Descubra o que o cura. Compreenda que sua orientação correta, dada ao seu subconsciente, vai curar-lhe o espírito e o corpo. 2. Desenvolva um programa definido
para transmitir suas solicitações ou desejos ao seu subconsciente. 3. Imagine um indesejado. O fim. Oi? Imagine o fim desejado. E o fim desejado. Tá sem F aqui meu arquivo, gente. Tá um tormento. Sério? Sério. Imagine o fim desejado e sinta-se como se fosse real. Persiga-o e obterá resultados definidos. Decida o que é a fé. Saiba que a fé é um pensamento em sua mente e você cria aquilo em que pensa. O 5 está aqui no meio. Vai. 5. É tolice ter fé em doença ou em algo que possa feri-lo ou prejudicá-lo. Tenha fé na saúde perfeita, na prosperidade, paz, riqueza e orientação divina. Grife isso daí. Ele está falando que aqui, que a gente tem tanta certeza que vai acontecer coisas ruins com a gente, né? Como seria a gente ter certeza que vai acontecer coisas incríveis? É isso. E olha só, nesse tópico 4, essa palavra decida, eu achei tão interessante, né? Decida o que é fé para você. Né? Então, assim, o que você realmente acredita por fé? Essa pequena palavrinha. O que é fé para você? Decida o que é isso. Né? Bem então, e assim, a gente, né, nós ocidentais, a gente mal aplica muito essa palavra, né, fé. E assim, a nossa língua portuguesa é muito... Ela traz uma definição errada para a fé. Ela leva muito para a religiosidade. Né? E fé, de verdade, não é só a crença religiosa. Tem muita gente que não tem crença religiosa, mas tem uma fé danada de que coisas incríveis vão acontecer. Uhum. E tem gente que tem uma fé danada em si mesmo, ou seja, acredita no seu potencial, na sua capacidade, no seu poder de mudar as coisas. Uhum. E sabendo que Deus está em nós, isso também não é falar que não acredita em Deus, né? Porque nós somos o quê? Verdade. Vai. O 6. 6. Pensamentos grandes e nobres nos quais você se detém habitualmente transformam-se em grandes e nobres atos. 7. Aplique o poder da terapia, da oração em sua vida. Escolha um determinado projeto, ideia ou quadro mental, unindo mental e emocionalmente a essa ideia. A sua oração será atendida na medida em que permanecer fiel à sua atitude mental. Só um minutinho, gente. Eu acabei fechando. 8. 8. Lembre-se sempre, se você realmente deseja o poder de curar, pode alcançá-lo através da fé, que significa o conhecimento do funcionamento das suas mentes consciente e subconsciente. A fé vem com a compreensão. Okay. 9. A fé cega significa que uma pessoa pode obter resultados de cura sem qualquer compreensão científica dos poderes e forças envolvidos na cura. 10. Aprenda a rezar pelos seus entes amados que estejam doentes. Aquiete sua mente, seus pensamentos de saúde, vitalidade e perfeição, operando através da mente subjetiva universal única. Serão sentidos e ressurgirão na mente dos seus entes queridos. 6. Agora é o outro capítulo 6. Técnicas práticas para curas mentais. O engenheiro deve construir uma técnica e ter um processo. Deve construir uma técnica para construir uma ponte ou uma obra qualquer. Como engenheiro, sua mente possui também uma técnica para governar, controlar e dirigir sua vida. Você deve compreender que os métodos e as técnicas são básicos. Ao construir a ponte Golden Gate, em São Francisco, o engenheiro-chefe teve que conhecer primeiro os princípios matemáticos, as tensões e os estiramentos. Depois teve que formar um quadro do que seria a ponte ideal
por sobre a Bahia. O terceiro passo foi a aplicação de métodos experimentados e aprovados, pelos quais se impuseram os princípios, até que a ponte tomasse forma e pudéssemos atravessar. Há também técnicas e métodos pelos quais suas orações são respondidas. Se sua oração é respondida, a resposta segue uma norma, que é a norma científica. Nada acontece por acaso. Este é um mundo em que se impera a lei e a ordem. Neste capítulo, você encontrará técnicas práticas para a expansão e alimentação da sua vida espiritual. As suas orações não devem ficar no ar como um balão de gás. Devem ir a algum lugar e realizar alguma coisa em sua vida. Quando analisamos a oração, descobrimos que existem inúmeros caminhos e técnicas. Não consideraremos nesse livro as orações formais, rituais, usados em serviços religiosos. Estas possuem um importante lugar na oração em grupo. Nossa preocupação imediata diz respeito aos métodos de oração pessoal, como é aplicada em sua vida cotidiana e como é utilizada para ajudar os outros. A oração é a formação de uma ideia concernente a alguma coisa que desejamos ser realizada. A oração é o desejo sincero da alma. Seu desejo é uma oração. Provém das suas necessidades mais profundas e revela as coisas que você deseja na vida. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Isto é uma verdadeira oração. A fome e a sede de vida por paz, harmonia, saúde, alegria e todas as bênçãos da vida. A técnica de transposição para impregnar o subconsciente. Essa técnica consiste essencialmente em induzir a mente subconsciente a assumir o seu pedido como é representado pela mente consciente. Essa transposição se realiza melhor no estado de devaneio. Devaneio é quando você não está nem dormindo nem acordado, né? Peraí. Tenha certeza de que em sua mente mais profunda há inteligência infinita e poder infinito. Limite-se a pensar calmamente no que você deseja. E a partir desse momento, o que você deseja começará a realizar-se. Seja como a menina que tinha uma tosse horrível e a garganta inflamada, ela declarou com firmeza e repetidamente: já está passando, já está passando. E cerca de 1 hora depois, passou realmente. Use essa técnica com simplicidade absoluta e naturalidade. Eu continuo? Eu não estou te ouvindo, Cris, eu não estou te ouvindo. Você está com o microfone fechado. Pronto. O subconsciente aceitará seu esquema. Se você está construindo uma nova casa para si e sua família, sabe que se interessará intensamente por seu esquema, tudo fazendo para que os construtores o sigam rigorosamente. Você examinará o material e escolherá somente a melhor madeira, o melhor aço, em suma, tudo que houver de melhor. O que dizer de sua casa mental e de seu esquema mental para alcançar a felicidade e a abundância? Todas as suas experiências e tudo o que surge na sua vida se baseiam na natureza do material que você utiliza na construção de sua casa mental. Se seu projeto ou esquema está repleto de padrões mentais de medo, preocupação, ansiedade ou frustração, se você é desanimado, indeciso e descrente, então a textura do material mental que você está reunindo em sua mente resultará em mais problemas, mais tensão, ansiedades e limitações de toda espécie. As atividades mais fundamentais
e de alcance mais longo da vida é a que você constrói em sua mentalidade, em todos os momentos em que está desperto. A sua palavra é silenciosa e invisível, não obstante, é real. Você está construindo sua casa mental durante todo o tempo, e seu pensamento de imagens, e seu pensamento e imagens mentais representam o projeto. Hora por hora após hora, momento após momento, você pode construir felicidade, saúde e sucesso radioso com os pensamentos que lhe passam pela mente, as ideias que elabora, as crenças que aceita e as cenas que ensaia no palco oculto da sua mente. Esta mansão imponente, em cuja construção você se empenha permanentemente, é a sua personalidade, sua identidade neste plano, a história de toda a sua vida na Terra. Faça um novo projeto, construa-o silenciosamente, realizando a paz, a harmonia, a alegria e boa vontade no momento presente, detendo-se nessas coisas e defendendo-as. Sua vontade subconsciente aceitará seu projeto e terminará por torná-las todas realidade. Pelos seus frutos os conhecereis. A ciência e a arte da verdadeira oração. A palavra ciência significa conhecimento coordenado, organizado e sistematizado. Consideremos a ciência e a arte da verdadeira oração no que concerne os princípios fundamentais da vida e as técnicas e processos pelos quais podemos ser demonstrados em sua vida em sua vida ou na vida de qualquer ser humano, desde que a apliquemos com fé. A arte é a sua técnica, ou processo, e a ciência por trás dela é a resposta definida da mente criadora ao seu quadro mental ou pensamento. E aí ele traz aqui um texto de Mateus, capítulo 7, versículo 7. Pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei e vos abrirá. Aqui está dito que você receberá aquilo que pedir. A porta será aberta quando você bater e encontrará aquilo que está procurando. Esse ensinamento implica a definição das leis mentais e espirituais. Há sempre uma resposta direta da inteligência infinita do seu subconsciente ao seu pensamento consciente. Se você pede pão, não irá receber uma pedra. Se você pedir acreditando, pois só assim receberá. Se você pedir pão acreditando que vai receber uma pedra, você vai receber uma pedra. A mente se transporta do pensamento para a coisa, a menos que haja primeiro uma imagem em sua mente. Ela não se moverá, pois nada haveria para onde a se transportar. A sua oração é o seu ato mental. Deve ser aceita como uma imagem em sua mente antes que o poder da sua vontade subconsciente trabalhe sobre ela e a faça produtiva. Você deve alcançar um ponto de aceitação em sua mente, um estado indiscutível e irrestrito de conformidade. Essa contemplação deve ser acompanhada de um sentimento de alegria e descanso na previsão da realização inevitável do seu desejo. A base sólida para a arte e a ciência da verdadeira oração é o seu conhecimento e confiança integral em que o movimento da sua mente consciente obterá uma resposta definida do seu subconsciente, que é possuidor de sabedoria ilimitada e poder infinito. Seguindo esse procedimento, a sua oração será atendida. A técnica da visualização. O caminho mais fácil e óbvio para formular uma ideia é visualizá-la. Vê-la nos olhos da mente, tão real como se estivesse vendo acontecendo.
estivesse mesmo acontecendo. Você pode ver com o olho nu apenas o que já existe no mundo exterior. Da mesma forma, o que você pode visualizar nos olhos da mente é o que já existe nos reinos invisíveis da sua mente. Qualquer imagem que você tenha em sua mente é substância de coisas esperadas e a evidência de coisas não vistas. O que você forma em sua imaginação é tão real quanto qualquer parte do seu corpo. A ideia e o pensamento são reais e um dia aparecerão em seu mundo objetivo, se você tiver fé em uma imagem mental. Esse processo de pensar forma impressões em sua mente. Essas impressões, por seu turno, tornam-se manifestas como fatos e experiências em sua vida. O construtor visualiza o tipo de construção que deseja. Ele a vê como quer que seja ao ficar pronta. Tornam-se um molde de plástico do qual emergirá a construção feia ou bela, um arranha-céu ou um edifício acapachado. É isso? Acapachado. Uhum. Sua imagem mental é projetada. Sua imagem mental é projetada quando desenhada no papel. Posteriormente, o empreiteiro e seus operários reúnem os materiais essenciais e o prédio se ergue até o fim, em conformidade perfeita com os padrões mentais do arquiteto. Tenho utilizado a técnica da visualização antes de falar em qualquer tribuna. Acalmo as engrenagens da minha mente a fim de poder apresentar à mente subconsciente minhas imagens e pensamentos. Depois, faço um quadro do auditório inteiro, dos assentos ocupados por homens e mulheres, cada um iluminado e inspirado pela infinita presença curadora que existe dentro de cada um. Vejo-os radiantes, alegres e felizes e livres. Tendo primeiro construído a ideia em minha imaginação, calmamente e mantenho lá como um quadro mental, enquanto imagino ouvir homens e mulheres dizendo: estou curado, sinto-me maravilhosamente bem, tive uma cura instantânea, estou outro. Fico pensando assim por 10 minutos ou mais, sabendo o sentido que a mente e o corpo de cada pessoa estão saturados de amor, de alegria, de beleza, de perfeição. Minha percepção amplia-se até o ponto em que posso realmente ouvir as vozes da multidão proclamando saúde e felicidade. Liberto então todo o quadro e vou para a tribuna. Quase todos os domingos, algumas pessoas declaram que suas orações foram atendidas. Uau, que lindo! A gente tem feito muito, né, essa técnica da visualização na mentoria, porque realmente é muito poderosa. Porque o nosso subconsciente, eu acho que eu já falei isso aqui também, o nosso subconsciente, ele não identifica, ele não distingue de quando você está vivendo alguma coisa realmente, né, o seu corpo está lá, ou se você está lá mentalmente, na sua imaginação. Para ele é a mesma coisa, e a neurociência já mostra, demonstra e prova que as mesmas áreas do cérebro são ativadas. Os mesmos neurotransmissores são secretados quando você vive, quando você faz e quando você imagina. Ou seja, para a sua mente é a mesma coisa. Então, né, o que se requer para que a gente possa nutrir a nossa mente. E uma coisa interessante é que, assim, a Dulce vem trabalhando bastante na mentoria isso com a gente. Fico aí, reforço a propaganda. Quem não estiver fazendo, faça. Por quê? Cris, por que é legal fazer uma mentoria? Porque uma mentoria... Eu vou fazer um vídeo para esse canal falando por que é legal uma mentoria e por que a mentoria Método Desbloqueio é tão eficiente. Aguardem. Mas já vou de antemão aqui falar para vocês que quando a gente está com uma pessoa que já passou, que já trilhou o caminho,
fica mais fácil da gente caminhar. A gente compartilha as mesmas angústias, as mesmas dificuldades, e aí os desafios vão sendo superados, e você consegue, a pessoa consegue passar para você aonde que você precisa ter um pouquinho mais de disciplina, um pouco mais de força, e você consegue, por si só, desenhar como sair daquela situação. Nesse caso específico de visualização, o que eu quero trazer para vocês, que eu acho assim fantástico, e é da mente da gente, qualquer ideia, qualquer coisa que você vai fazer, ela começa no mundo das ideias. Ela começa nesse plano. Você não chega lá no fogão e fala assim, vou fazer isso e aquilo. Quer dizer, você diz, mas antes de dizer, aquilo já passou na tua mente. O que eu vou fazer hoje de comida? Ai, com que roupa que eu vou? O que eu vou falar para fulano? Eu gostaria de escrever uma carta, ou fazer um telefonema, ou mandar um WhatsApp. O que eu vou escrever? Tudo isso já passou na tua mente. Então, quando você pensa, quando você formou um desejo, isso também já passou pela tua mente. Eu estou passando por um processo e eu acho que talvez isso não seja um privilégio meu. Eu realmente acredito que várias pessoas possam estar passando pelo mesmo processo. Que é quando você fica assim, nossa, eu quero tantas coisas e o que eu quero, né? Então, assim, você pode tudo. Outro dia até a Dulce estava falando assim, você não pode tudo. Eu falei, não, você pode tudo. Mas para ter tudo, você não vai poder fazer todas as coisas do jeito que você faz. Essa é a real. Então, assim, como que você pode, se você é um potencial enorme de energia, mas ainda não tem toda essa habilidade para espalhar sua energia em todos os seus projetos, escolha um, se dedique a ele, vai esmiuçando, vai melhorando, vai trabalhando. Então, assim, às vezes a gente fica com receio de escolher um objetivo, um grande sonho, e por medo de escolher, não faz a escolha. E aí você não faz a escolha e também não atinge nada. Então, assim, não tenho isso. Traga para a mente, imagina o seu quadro perfeito e vai trabalhando isso. E vai ficando tudo mais leve, cada dia um pouquinho mais. Deixa eu explicar esse você não pode ter tudo. Você não pode ter tudo. Você pode ter tudo que você deseja. Entende? Mas isso não é tudo que existe. Você percebe? Você, por exemplo, não pode ter uma saúde perfeita e não fazer as coisas que se requer para que você tenha saúde perfeita, entendeu? Comer só doce, comer só chocolate, comer errado, não fazer nenhum tipo de exercício físico, não trabalhar a sua mente, enfim, tudo isso passa pela saúde, né? Você pode ter um relacionamento incrível. Eu sou a prova disso. Eu e Marcelo, não sei se vocês sabem, né? Mas o Marcelo é meu marido. E assim, a gente já está junto há mais de 20 anos. E somos felizes, muito felizes. Assim, ele até estava falando antes de eu começar, né? O seguinte, nós estamos tão interligados que nem se a gente quisesse separar, a gente não conseguia. Entendeu? A gente está tão assim, que está tudo tão ligado, tudo, em todas as áreas da nossa vida, que não tem jeito, nem se a gente quiser um dia separar, não vai ter muito jeito. Sabe? Vai ter que falar assim, não, a gente vai ficar junto porque nós estamos muito interligados, né? Mas você não pode ter isso e, ao mesmo tempo, ser promíscuo e estar com um, com o outro, com o outro, com o outro, entendeu? Todos os dias. Você não pode ter uma casa maravilhosa e, ao mesmo tempo, quer dizer, pode, né? Depende do tanto de dinheiro que você tem. Esbanjar todo o dinheiro que você tem. Né? Então, se você ganha 100 mil por mês e você esbanja 100 mil por mês, como é que você vai ter as coisas que você deseja? Então, você precisa abrir mão de algumas coisas para ter o que você deseja. É mais ou menos isso. Você pode ter tudo o que deseja, mas para isso você não pode ter tudo o que existe, tá? E aí a Gislaine falou que tudo lhe é permitido, mas nem tudo me convém. É exatamente isso. Se eu for fazer tudo que me é permitido, eu não vou conseguir ter tudo o que eu desejo, porque uma coisa é antagônica à outra. Uma vibração de determinar. A vibração da promiscuidade
e eu não estou julgando quem é promíscuo, eu estou falando que a vibração, a energia da promiscuidade não combina, não é compatível com a energia de um casamento feliz de longo prazo. Entendeu? Ou você tem uma coisa ou você tem outra. Então, tudo vai depender da vibração. Você precisa vibrar naquela vibração do seu desejo. Então, que fique claro. Olha só o que a Cláudia trouxe. Isso é verdade. Antes eu não gostava de ler, e da forma que vocês estão fazendo, eu estou afiadinha com o livro. Isso é bom. Vem com a gente. Vem com a gente, vocês passam de ano. Vamos lá. O método do cinema mental. Os chineses dizem que um quadro vale 1000 palavras. William James, o pai da psicologia americana, ressaltou o fato de que a mente subconsciente realizará qualquer quadro existente na mente e apoiado pela fé. Ajo como se fosse e eu serei. É aquela história, né? De eu finjo que sou até eu me tornar. Mais ou menos isso. Há alguns anos, passei algum tempo no Centro-Oeste, pronunciando conferências em vários estados. Desejei possuir uma residência permanente naquela região, na qual pudesse servir aos que desejam ajuda. Viajei para bem longe, mas o desejo não deixou a minha mente. Uma noite, num hotel em Spokane, no estado de Washington, estirei-me no sofá, relaxei completamente, imobilizei a minha atenção e, de modo passivo e sossegado, imaginei-me dizendo a uma grande assistência: estou contente de estar aqui. Tenho rezado pela oportunidade ideal. Vi nos olhos da minha assistente, vi nos meus olhos da minha mente a assistência imaginária e senti a realidade do que estava pensando. Desempenhei o papel do ator, dramatizei esse filme mental e senti satisfeito que as imagens estavam sendo transmitidas para o subconsciente, que as transformaria em realidade a seu próprio modo. Na manhã seguinte, ao acordar, experimentei uma grande sensação de paz e satisfação. Poucos dias depois, recebi um telegrama convidando-me a assumir a direção de uma organização no Centro-Oeste, o que aceitei, apreciando os vários anos que passei lá. O método aqui delineado atrai muitas pessoas que a ele se referem como o método do cinema mental. Ontem a gente teve cinema mental lá na mentoria. Recebi numerosas cartas de pessoas que ouvem os meus programas radiofônicos e minhas conferências públicas semanais, dizendo-me dos resultados maravilhosos que alcançaram com a utilização dessa técnica na venda das suas propriedades. Sugiro àqueles que possuam casas ou outras propriedades para vender que se satisfaçam em suas próprias mentes com a ideia de que o preço que pedem é justo. Depois afirmo que a inteligência infinita vai atrair o comprador que realmente deseja possuir a propriedade e que vai adorá-la e nessa prosperar. Feito isso, sugiro que tranquilizem a sua mente, relaxem, abandonem-se e se entreguem ao estado de sonolência, que reduz ao mínimo o esforço mental. Depois, devem imaginar o cheque em suas mãos, regozijando-se com ele e agradecendo. E caiam no sono, sentindo-se a naturalidade de todo o filme mental criado em sua própria mente. Devem agir como se fosse uma realidade objetiva e a mente subconsciente tomará como uma impressão bem forte. E através das profundas correntes da mente, o comprador e o vendedor acabarão por encontrar-se. Um quadro mental existe na mente
e com o apoio da fé, acabará por transformar-se em realidade. É aquela história de você fazer a sua visualização, a gente chama de visualização criativa, né? Que é você viver na sua mente exatamente aquilo que você quer viver no seu plano físico, né? Na sua realidade física, com alegria e gratidão, porque a emoção ela é muito importante. Então vamos parar de viver, de pensar nas coisas que a gente não quer viver e colocar medo nisso, né? Porque isso também vai se concretizar. Pensa nas coisas que você quer viver e colocar alegria e gratidão nisso, como se já fosse real. A técnica de Balduino. Vai lá, vai, Cris, agora é você. Desculpa. Não é? Você quer ler tudo? Quer ler sozinha? Agora sou eu, só eu. A técnica de Balduin. Charles Balduin foi professor do Instituto Rousseau, na França. Era um psicoterapista brilhante, tudo bem, e diretor de pesquisas da nova escola de cura de Nancy. E ensinava, em 1910, que o melhor caminho para impressionar o subconsciente era entrar em estado de sonolência, no qual todo esforço se reduz ao mínimo. Depois, de modo calmo, passivo, receptivo, através da reflexão, transmitia a ideia ao subconsciente. A sua fórmula era a seguinte: uma maneira bem simples de assegurar isso, impregnação do subconsciente, é condensar a ideia que vai ser objeto da sugestão, resumindo-a em uma frase, que pode ser prontamente gravada na memória e repeti-la inúmeras vezes como um acalanto. Alguns anos atrás, uma jovem senhora de Los Angeles empenhou-se em prolongado e áspero processo judicial contra a família por causa de um testamento. O marido lhe dissera que deixara em herança todos os seus bens e os filhos e filhas que tiveram de um casamento anterior lutavam asperamente para anular o testamento. Ela pôs em execução a técnica de Balduin, da seguinte forma: relaxou o corpo numa poltrona, entrou em estado de sonolência e, como sugerido, condensou a ideia da sua necessidade numa frase de 6 palavras de fácil gravação na memória. Tudo está acabado na divina ordem. Para ela, essas palavras significavam que a inteligência infinita, operando através das leis de seu subconsciente, traria um ajuste harmonioso para o término, por intermédio do princípio da harmonia. Todas as noites, durante 10 dias, ela assim procedeu. Depois que caía no estado de sonolência, afirmava em tom calmo e vagaroso, com a emoção nas palavras: tudo está acabado na divina ordem. Repetidas vezes, sentindo uma sensação de paz interior e uma tranquilidade absoluta. Depois caía no seu sono normal e profundo. Na manhã do dia 11, na manhã do 11º dia, com a utilização da técnica acima, despertou com uma sensação de bem-estar e a convicção de que tudo está acabado. O advogado procurou-a no mesmo dia, informando que o advogado adversário de seus clientes desejavam fazer um acordo. Fez-se um acordo harmonioso e o litígio acabou. Percebe que ela não pediu em benefício dela. Por quê? Porque o universo, a inteligência infinita, o todo, ele nunca vai prejudicar alguém para te beneficiar, né? Ele olha para o bem, para a harmonia, né? Para o bem geral, vamos falar assim. Então, todas as técnicas que a gente usa, se não vai prejudicar ninguém, ótimo, vai ser em seu benefício.
Mas se, igual aqui, eram filhos, né, do marido dela. Se ela quisesse tudo só para ela, olha o egoísmo aí, né? E de verdade, talvez a técnica não funcionaria para ela. E então ela colocou nas mãos da inteligência infinita para que houvesse uma harmonia na história, né? Porque quem já teve aí problemas na justiça sabe o quanto isso é terrível, né? Traz uma energia ruim, né? De briga, às vezes traz, inclusive brigas mesmo, né? Desarmonia, palavras ásperas entre as pessoas, e isso é terrível. Então ela quis a harmonia, acabar com tudo de uma forma harmônica que todos saíssem bem nessa história. Então, muito interessante. E foi tão inteligente na formulação da frase, porque quando ela traz a divina ordem, é quase como uma lei universal, né? Então, assim, realmente Exato. não vai machucar ninguém, né? Vai encontrar um meio termo ali, uma forma de agradar a todos, ou de dar a cada um a justa parte, sem que ninguém saia prejudicado, né? Isso é muito interessante. A técnica Técnica, do sono. vai aí. Essa é muito interessante, tá? Então, presta atenção e grifa aí. Já vou Ao ficar se, ao se entrar no estado de sonolência, todo e qualquer esforço é reduzido ao mínimo. A mente consciente fica submersa em grande escala. O motivo é o grau mais alto de afloramento do subconsciente. O motivo é que o grau mais alto de afloramento do subconsciente ocorre logo antes do sono e logo após despertarmos. Nesse estado, os pensamentos negativos que tendem a neutralizar os seus desejos e assim impedir a aceitação pelo subconsciente não estão presentes praticamente. Suponha que você quer libertar-se de um hábito destruidor, tipo beber, fumar, se drogar, né? A promiscuidade, tem tantos, né? Assuma uma postura confortável, relaxe o seu corpo e fique quieto. Entre num estado de sonolência e, nesse estado, repita calmamente, como um acalanto: estou completamente livre desse hábito. Em mim reinam supremas a harmonia e a paz de espírito. Repita a assertiva acima, a frase acima, calmamente várias vezes, todas as noites e todas as manhãs. A cada vez que você repetir essas palavras, o seu valor emocional se torna maior. Quando surgir o apelo para repetir o hábito negativo, repita essa fórmula, essa frase acima, em voz alta para si mesmo. Por esse meio, você induz o subconsciente a aceitar a ideia, seguindo-se a cura. Porque, de fato, né, a gente tem muitos vícios de comportamento, não é mesmo? Vícios de comportamento, vício de fala, né? Às vezes a gente fica falando coisas ruins sobre nós mesmos, às vezes, né? Tipo, eu tô tão lerda, ai, como eu sou devagar, minha memória é ruim. A gente fica falando dessas coisas e isso vira um vício da gente falar. Então, vamos fazer isso para tudo que a gente vê de ruim na gente, para todas as nossas crenças que nos limitam, para tudo que limita a gente a alcançar os nossos sonhos. Vamos nos livrar dessa doença. No outro livro que a gente leu, ele coloca como uma doença mental a escassez. Olha só, é uma doença mental. Nós temos que nos libertar dessa doença. Então, o bom é que a gente pode se libertar dessa doença, né? A gente pode e deve. E deve. Quem é que quer ser doente mental aqui? Ninguém, né? Então, a gente pode e deve se libertar. E tá aqui uma frase que você pode falar de forma simples quando você estiver nesse estado que a gente chama de ondas teta, uma frequência chama teta, com TH. T-E-T-H-E-T-A. Isso. E você também entra nesse mesmo estado de ondas teta, que é uma onda mental, quando você está em... Como chama? Quando você entra em meditação.
É a mesma onda mental de quando você está quase dormindo ou quase acordado. Então, você pode buscar aí um curso de meditação e aprender a entrar conscientemente nesse estado de meditação. É o mesmo estado hipnótico também, tá? É o mesmo estado. Eu tenho uma reprogramação mental lá no canal, tem um vídeo lá no canal, que é uma reprogramação mental que traz ao fundo uma onda teta. Primeiro te conduz a serenar sua mente e tal, para depois começar a repetir frases. E no fundo tem essa frequência teta, que já te ajuda a entrar naturalmente nesse estado natural aqui, nesse estado mental necessário. E a frase, ó, estou completamente livre desse hábito, ou dessa crença, ou desse vício, né? Em mim. E em mim reinam supremas a harmonia e a paz de espírito. Muito lindo isso, né? E é isso. Acredito que já é real. Coloca gratidão e amor e alegria nisso, que com certeza já está resolvido, já está resolvido. E assim a gente vai educando a nossa mente, né? Cada dia um pouquinho mais, aprendendo. E assim, não se engane, saber e não praticar é ainda não saber. Então, pegou conhecimento, coloca na prática, faça, faça. Porque pode ser que essa técnica não funcione com você, mas você só vai saber se você fizer. Se você não fizer, você não vai saber e vai ficar na mesma ladainha furada de que, isso não dá certo. Não dá mesmo? Faz primeiro. Insiste e faz. É a diferença entre o conhecer e o entendimento, que é você saber pegar o conhecimento e colocar em prática, né? Então, existe essa diferença e ela também está descrita em vários livros, em várias terapias, e inclusive na mesa da abundância que a gente aplica, se você for ver lá nos passos, né, que a gente equilibra, que são os passos da Cabala, né, do receber, você tem lá o conhecimento, o entendimento e a sabedoria. São 3 passos diferentes. E tem gente que tem o conhecimento, mas não tem o entendimento, não sabe colocar em prática, né? Então, é isso. E a mentoria ajuda muito nisso, né? Porque, de verdade, olha para a mentoria, tem muita coisa ali que você já sabia. Você já tinha conhecimento, mas você não colocava em prática, não é mesmo? Porque aí você não sabe, né? Não sabe exatamente aonde vai. Gente, deixa eu fazer um merchan também rapidinho. Amanhã eu começo, até amanhã à tarde, vai as inscrições de da segunda turma do Equilibra. E o que é o Equilibra? É um processo no qual, assim, é um tratamento em grupo, em que eu fico 30 dias com as pessoas, com base no WhatsApp, fazendo todo o envio de energia do Reiki dos Anjos, e ela é fabulosa. E a gente vai tratando 10 dias com foco específico na saúde, 10 dias com foco específico no financeiro, 10 dias com foco específico em relacionamentos. Então, fica o convite para vocês. O link está lá na bio do Instagram. E coloca aqui embaixo também, na descrição, para facilitar. A ideia é que esse grupo seja permanente, assim, no sentido de todo mês vai ter. Então, assim, de repente você sentiu, né, que hoje não tá legal, esse mês tá meio corrido, eu gostaria de fazer terapia, mas, sei lá, tô com poucos recursos no momento, ou então não sei bem se quero, se não quero, faça. Você vai gostar, tá bom? Gratidão por esse momento, gratidão pelo tempo de vocês aqui com a gente, gratidão por nos permitir crescer e expandir cada vez mais. Um beijo para todo mundo que viu agora, que vai ver depois. Um beijo para todo mundo. Beijo, Dulce. Tchau. Até amanhã. Até amanhã. Encerrando.